mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar de um dos escritores mais célebres da literatura brasileira, que é Machado de Assis. Finalmente estou trazendo a resenha de um dos meus livros favoritos desse ano, que é Quincas Borba, e eu fiquei muito empolgada com a leitura e eu adorei bastante. Ele pertence a uma trilogia do realismo escrita por Machado de Assis, que em primeiro lugar vem com Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Posteriormente tem a publicação de Quincas Borba em 1892 e depois Dom Casmurro em 1899. Quincas Borba era publicado em folhetim a princípio na revista Estação. Isso foi entre 1806 até 1891. E só em 1892 é que Quincas Borba foi publicado pela editora Garni. Mas do que se trata esse livro? Quincas Borba vai contar a história de Pedro Rubião, que ele é ex-professor do primário, e ele torna-se enfermeiro e discípulo de Quincas Borba, que ele apresenta o humanitismo. Quincas ele vai falecer no Rio de Janeiro, na casa de Brás Cubas, e aí temos uma ligação, uma ponte entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Quincas Borba ele é apresentado lá no Brás Cubas, um amigo do protagonista, e ele só faz uma passagem onde mostra que Quincas não estava muito bem financeiramente, ele até rouba o relógio do Brás Cubas, tudo isso lá naquele livro. Já nesse livro a gente tem só mais um pouquinho sobre ele, porque logo de início ele falece. E quem é nomeado herdeiro vitalício de todas as coisas que Quincas Borba possuía é o seu discípulo enfermeiro, que é o Rubião. Então, todas as apólices de seguro, todo o dinheiro que ele tinha, os escravos e fazendas, tudo vai para Rubião. Só que com uma única condição: Rubião tem que cuidar do cachorro, que também se chama Quincas Borba. É interessante que ao longo do livro, Rubião começa a desconfiar do cachorro. Ele acha que o espírito do Quincas Borba está no cachorro. Isso a partir do capítulo 39 para 40, que ele começa a desconfiar e a temer o cachorro, então ele passa a cuidar muito melhor, temendo que o espírito de Quincas pudesse assombrar ele. O livro ele gira em torno dessa filosofia criada pelo Borba, que é o humanitismo. Uma das frases mais célebres e que é repetida na parte final do livro, que é: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Isso ilustra bem o que representa a filosofia. O humanitismo tem uma base em uma alegoria onde duas tribos indígenas precisam atravessar uma montanha. Nisso tem uma plantação de batatas, só que não é suficiente para dividir para as duas tribos. Se dividirem entre elas, não vai ser suficiente e os indivíduos não terão força para fazer essa travessia. Contudo, se uma tribo só comer, vai ser o suficiente para fazer a travessia e chegar ao outro lado, que tem mais uma plantação de batatas. Nisso, Quincas diz que a guerra é necessária ao vencido, e ele diz uma frase muito famosa que é: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. E no final do livro, o Rubião ele repete isso várias vezes, porque ele também começa a delirar. Quincas ele morre logo no início, delirando que ele é Santo Agostinho, ele sucumbe a uma loucura. E Rubião também, ao final do livro, ele acha que é Napoleão Bonaparte. Só que ao longo da história a gente vê que Rubião, ele é inocente, ele não tem dimensão da riqueza de Quincas Borba, e ele começa a gastar desenfreadamente. E ele é inocente no ponto de ele não entende que muitas das amizades dele estão com ele por causa do dinheiro. É uma crítica à sociedade do Rio de Janeiro e também à classe rica, como os livros de Machado de Assis sempre vai trazer. Uma crítica à sociedade, muitos, principalmente sobre os livros que pertencem à escola realista, eles vão trazer análise psicológica, crítica social, e nesse livro a gente tem meio que a quebra da quarta parede, ou seja, a metalinguagem.
O narrador, que é onisciente, onipresente, ele conversa com o leitor, muitas vezes com tom de ironia e também ofendendo algumas vezes o leitor, já que o narrador, ele é um narrador julgador. Ele julga os personagens e julga a curiosidade indevida do leitor em algumas situações, como por exemplo a Carta de Sofia, que a gente não sabe o conteúdo, mas só sabe que ela é uma circular. E Rubião, ele desconfia de que Sofia está traindo o marido dela, só que Rubião, ele é loucamente apaixonado por Sofia, então ele fica com raiva disso. Só que depois as coisas meio que parecem se ajeitar e é interessante que no livro a gente tem um pouco sobre o darwinismo social, só que o darwinismo social onde os mais abastados fazem atrocidades que são justificadas. Só que Machado de Assis traz aqui como uma crítica, ele critica esse darwinismo social, ele critica a sociedade do Rio de Janeiro, ele critica Rubião, que Rubião era uma pessoa simples no começo do livro, ele era um ex-professor, ele não entendia muito bem sobre o humanitismo, ele queria a possibilidade de ascender socialmente, e ele tem essa possibilidade, Quincas deixa para ele. E com o passar do tempo, ele começa a ter mania de grandeza. Ele começa a achar que o dinheiro pode comprar tudo, pode comprar a amizade das pessoas e pode comprar o amor das pessoas. O que é humanitas? Humanitas é um princípio. Há nas coisas toda certa substância recontida e idêntica, um princípio único, universal, eterno e comum, indivisível e indestrutível. Isso é muito interessante porque o Humanitas, ele é uma sátira com a filosofia da época, como o positivismo, contra o cientificismo na época também. Eu adorei o livro, só que tem trechos que parece que são um pouco desnecessários, já que Machado de Assis, ele faz análise dos personagens, só que ele se aprofunda demais em cenas do cotidiano que não influenciam muito a história. Mas é uma leitura obviamente válida, é uma leitura muito boa e fora que ela tá na lista da FUVEST desse ano também. E Machado de Assis sempre é bom ler porque Machado de Assis é incrível e ele tem muito para dizer na sua obra, então é algo que eu não consigo trazer nessa resenha a magnificência toda da história e da escrita do Machado de Assis. Sim, eu adoro muito Machado de Assis. Bom, um vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa resenha tenha sido sucinta e que eu possa ter trazido um pouquinho da história para vocês e que vocês possam ter a possibilidade de ler essa história, porque é muito incrível. Se vocês não conseguirem comprar a edição física, coisa que eu também não consegui, eu não achei nas livrarias físicas, tem na Amazon, o link de compra vai estar na descrição, mas também o livro ele já está disponível em domínio público, já que ele foi publicado há muito tempo, há mais de 70 anos, logicamente. Então eu vou deixar também o link para vocês acessarem o domínio público e poderem baixar o livro. Eu anotei um trecho aqui que eu achei muito bom do capítulo 30 do livro, que é uma fala do Sr. Freitas, que ele estava conversando com Rubião. O Sr. Freitas era um dos amigos, um dos frequentadores de Rubião. É uma parte em que Machado de Assis, ele também não fala, ele fala do psicológico dos personagens, mas também pode entrar numa questão filosófica sobre tristeza, alegria e sobre satisfação na vida. Eu vou ler para vocês. Engane-se, Senhor. Trago esta máscara risonha, mas eu sou uma pessoa triste. É só um trechinho pequeno, só para vocês degustarem um pouquinho a história do que carrega toda a carga emocional e reflexiva. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.